cores, texturas, aromas e sabores é que fazem o sucesso da gastronomia. Mas aliado a isso, existem pontos muito importantes que devem ser considerados na hora de se empreender no ramo da gastronomia. Por exemplo, a localização, a arquitetura, os empratamentos e muito mais. E hoje o nosso bate-papo vai ser com Marcelo Petrarca. Vocês vão escutar uma história inspiradora, então fica com a gente. Marcelo, até que enfim! Bem-vinda, bem-vinda. Obrigada por nos receber. Estava ansiosa para poder gravar com você, né? Saiu, né? Quanto tempo! Esse homem é difícil, gente. Deu certo, deu certo, não deu? Deu certo. Que bom! Que delícia estar aqui com você. Você sabe que eu sou apaixonada por isso aqui, né? Lago... Arquitetura, essa coisa toda, isso me chama muita atenção. Mas essa correria sua, como é que você dá conta? Eu tenho uma equipe muito boa, né? Assim, vou te falar bem a verdade, senão não daria conta. Daria conta, a verdade não, é essa. Assim, somos hoje 180 funcionários, sério? Né? Entre o Lago, o Bloco C, o buffet, o empório. E eu tenho alguns líderes, né? Que eu falo que são meus Você anjos. definiu assim, estrategicamente para poder coordenar. Eu fui criando eles, assim, a gente foi aprendendo junto e são pessoas que estão comigo desde o início. Por exemplo, a gerência do Lago abriu o Bloco C. Todo mundo que é gestor então, aqui. O Lago foi primeiro? O Lago foi segundo. O segundo, o primeiro foi você. Tem você. 8 anos. Isso. Você tem 8 anos, o Lago foi 5 anos. Então, todo mundo de gestão do Lago, tanto cozinha quanto salão, veio desde o Bloco C comigo. Né? Então, isso me dá um pouquinho de vida também, né? Eu sempre escutei que você vira escravo do seu trabalho e tudo, a gastronomia de fato é puxado, mas tem que fazer as adaptações, exatamente, né? Tem que delegar. Tem que saber delegar, exatamente. Então, acho que a gente podia começar por esse assunto, já que hoje a gente vai inverter tudo, hein? Vamos começar falando sobre equipes, né? Sobre mão de obra. Mão de obra hoje é um problema que é geral. Não só dentro do nosso ramo de gastronomia, mas no Brasil inteiro, qualquer coisa, né? Em qualquer segmento tem problema de mão de obra. E dentro da nossa área, eu diria que se a gente não rebolar muito, né, a gente também teria muito problema. Como que você hoje atua na seleção desse pessoal? Onde que você busca? O que você faz para poder manter uma equipe? Até porque a gente está falando aí de 180, 200 funcionários. Realmente é muito complicado. Gente, né? O que você faz hoje? Então, assim, eu nunca fui de reclamar de mão de obra. Assim. Eu sempre defendi muito o Brasília, assim, né? Porque tem aquele discurso que São Paulo você é melhor atendido, no Rio você é melhor atendido. E eu acho que tem bons atendimentos e atendimentos ruins em qualquer lugar. Né? Não, e vai muito do momento também, né? Às vezes acontece, não é porque é o melhor restaurante que vai deixar de ter algum erro. Isso acontece, é normal. Então, eu capacito muito, assim, os meninos, assim, eu não abro mão, assim, eles têm total liberdade de achar cursos para fazer quando eles querem. Eu tenho um intercâmbio com alguns amigos meus de fora que eu mando meus meninos, então o pessoal do bar foi passar um tempo São Paulo, então eu tenho esse intercâmbio que eu acho que ajuda muito, assim, eu acho que o Brasil tem um problema cultural que a gente não vai ter como resolver, né? É difícil, sempre foi muito difícil você ter alguém em cozinha que estava na cozinha por querer estar na cozinha, né? Era mais por necessidade. Exatamente. Isso vem mudando, eu diria que talvez de uns 15 anos para cá, quando começou a ter os cursos de gastronomia, os melhores aí veio a fase do curso de gastronomia, que foi uma fase complicada pelo sentido da não realidade no curso. Eu fiz gastronomia em Brasília. E que eles saíam dos cursos achando que já eram chefes e na realidade então, isso atrapalhou a gente. Exatamente. Quem já estava com a mão na massa, vamos dizer assim, aquele que a gente tinha um modo de falar que eram os peões de cozinha, que é o cara que realmente sabe tecnicamente não sabe operar, braçal, mas não sabe a parte técnica. Exatamente. Né? Então, esse problema cultural a gente não vai resolver. Né? E aí eu entendi isso e aí hoje a gente tem uma equipe que ela não para de se capacitar, né? Que a gente investe muito nisso e, consequentemente, a gente consegue ter uma equipe com pouca rotatividade, que eu acho que é uma coisa fundamental para a operação. Então,
eu precisei entender um pouco na marra isso, assim, né? Agora, então, você hoje adota mais de pegar pessoas que não são capacitadas e capacita, Sim. você entende que isso é melhor? Hoje, eu sempre falo assim, né? O nosso RH, a gente está sempre pesquisando gente, mas o que eu peço é só que a pessoa tenha Goste. um mínimo de vontade. Uhum. Ela não precisa gostar. Eu faço ela gostar se ela tiver vontade. Legal. Então, assim, eu estou com um exemplo agora no Bloco C, que o meu cumim, ele trabalhava em obra. Ele não sabia o que era um polvo. E aí ele chegou na cozinha do Bloco C e a gente foi fazer entrevista e tudo, e ele falou assim, chefe, eu não sei nada, assim, eu não sei, mas eu quero nunca carreguei aprender. um prato. Mas eu preciso trabalhar e eu quero aprender. Então, Legal. é um menino que fazia parede, laje e que de repente entra para o mundo da gastronomia. E aí eu posso ter pode ser uma aposta ótima, como não. Sim. Mas eu prefiro capacitar, assim, a minha teoria de capacitação interna mesmo. A gente tem uma política de crescimento dentro da empresa muito grande. Assim, a primeira opção é sempre quem está dentro. Então, para poder crescer. Se eu tenho uma vaga de alguém na cozinha, eu sempre vou no meu PIA e falo, senhor, tem essa vaga. Você quer? Não, não quero. Eu tenho um dos melhores funcionários, é PIA do Bloco C há 8 anos. Ele ganha mais que garçom, porque ele fala assim, chefe, eu quero ficar aqui, eu não quero ter contato com o cliente, eu não quero cozinhar, eu quero ficar aqui, eu gosto. Mas mesmo assim você valorizou ele financeiramente. Então é um cara que cresceu na mesma posição, uma máquina de trabalho. Assim, muito bom isso. Um exemplo que eu sempre falo, assim, é um cara que ele me mostrou que, assim, não é que ele não tem ambição, ele gosta daquilo, ele quer ficar lavando prato. Não, e tem gente que tem dificuldade de estar conversando com o público, de estar lidando com o público, exatamente, né? Então ele pode ficar muito bem e é muito legal e muito importante isso que ele está falando, que é de valorizar, mesmo ele querendo continuar na PIA, você foi lá e valorizou ele financeiramente falando. Um dos principais problemas dentro de recursos humanos é o atestado. Você tem isso? É uma coisa que é difícil da gente administrar, não é? A gente, com toda essa política que a gente criou lá atrás, no início do Bloco C, eu e meus irmãos, a gente conseguiu ter uma rotatividade muito pequena. Então a gente tem uma equipe muito nossa, assim, sabe? Eu tenho uma gestão muito humanizada, assim, meus líderes são muito próximos a mim mesmo, assim, de precisar buscar minha filha na escola, eu não tenho problema nenhum, eles buscam, sabe? Então a gente tem uma gestão muito humanizada, que consegue... eles conseguiram entender que a gente precisa trabalhar junto. Assim, e aí veste a camisa de verdade, então, né? Algumas coisas a gente não sofre tanto, de falar bem a verdade. Assim. Então, o atestado, ele existe, enfim, é aquela história, mas a gente tem uma equipe bacana, assim, né? Eu não posso reclamar. Pelo contrário, assim, eu não sou nada sem eles. Ele vai nos contar agora quem é o Marcelo Petrarca. Quem é o Marcelo Petrarca na fila do pão? Né? Na fila do pão. E você pode complementar ainda me dizendo como que você entrou na gastronomia, tá, né? E depois disso, saber um pouquinho mesmo, da onde, o que te levou, você já falou que fez curso de gastronomia, o que te levou... Saúde primeiro. Opa, olha aqui, eu nem tinha visto aqui o drink, olha que maravilhoso. Saúde. Obrigada. A história do tipo assim, lá no início, antes da gastronomia, me fala. Eu era jogador de futebol. E aí, sério? E era bom? Sério. Eu acho que era perna de pau, viu, gente? Porque para poder mudar para gastronomia. E aí, meu pai faleceu, eu desencantei um pouco do futebol, que era meu pai, meu parceiro disso. E eu nunca... Sempre de Brasília? Eu sou do Rio Grande do Sul, Pelotas, mas vim pra cá muito cedo. Cantando. E aí, só não posso falar isso pros pelotenses. E aí, minha família inteira é de advogados, assim. A vida inteira eu vivi no meio da advocacia e sempre tive a certeza que não queria ser advogado. Né? O pai lixia no aqui? escritório. Esse é Flamingo, é um drink que tem lixia. Tem lixia, né? Viu, gente? Eu entendo um pouquinho. E aí a minha irmã dava aula de Direito no IESB.
e me avisou que o IESB estava fazendo uma parceria com o IAG no início da Faculdade de Gastronomia do IESB, isso há 15 anos por aí atrás. IAG é o Instituto Argentino de Gastronomia, Isso, um instituto muito famoso na Argentina. Exatamente. E aí, eu não queria ser advogado, mas eu nunca fui aquele que soube cozinhar, que pegava um banquinho para ajudar a avó, nunca Eu fui fiz assim. isso. Meu pai era gaúcho, foi um cara muito duro, assim, Nem da no churrasco fronteira. você não ajudava, No fogo de churrasco chão. eu carregava sacolas, ele não deixava, assim, sabe? Porque ele era meio bruto. Mas aí eu fui fazer gastronomia. Deixa eu fazer isso para ver o que dá. Foi tipo isso, não era paixão. Exatamente, não era paixão. Que legal isso. E aí eu lembro que eu peguei um caderninho do Brasil Sabor na época e saí pedindo estágio, pedindo estágio. E aí consegui um estágio num restaurante aqui em Brasília. Mas você já estava no curso? Estava no curso. Tá. Em que semestre? No primeiro, assim. Você sabia nada? Não sabia nada. Nem cortar cebola? Nada, não sabia nada. E aí entrei pra cozinha desse restaurante. Sem saber nada? E aí me encontrei. Era um restaurante, tinha um cardápio super grande, então eu tava na praça ali de auxiliar de cozinha, eu fazia um mundo de coisa. Tinha que cortar coisa, lavar panela, fazer tudo. Imaginar, E aí comecei, aí ali me apaixonei. E aí fiquei um ano nesse restaurante. Terminou o curso? Aí terminei o curso. Terminou? Quando terminei o curso, fui fazer uma pós-graduação na Espanha, depois morei na Itália, trabalhei em grandes restaurantes. E se identificou mesmo? Aí me identifiquei. E aí só seguir esse pedacinho, rapidinho, só para eu entender aqui. Você, nessas viagens, depois que você tomou gosto para a coisa, você já criou uma... Antes de você abrir suas coisas, inclusive. Sim. Você já criou falando assim, não, eu quero seguir na linha, sei lá, italiana, não, o que você Mudei não... muito, né? Assim, eu voltei da Espanha, eu fui para a Espanha no auge da gastronomia molecular. Que comercialmente não tem nada a ver. E é super bacana você entender os processos, Sim. mas eu voltei de lá muito nessa fase. Tem uma história engraçada que é assim, eu participei de um concurso que era a capa do Jornal de Brasília, era gastronomia molecular. E aí teve um concurso de pratos moleculares que ia ganhar a capa do jornal. E aí eu fiz um bobó de camarão. Uma espuma de bobó. Super molecular. Eu fiz uma esfera de dendê, fiz enfim, aquelas coisas, um gel de não sei o que e tal. Você foi pro El Bulli na época, não? Cheguei a trabalhar lá. E aí eu ganhei. Putz. E aí eu olhei aquela capa e eu falei, cara, gente, eu sou demais. Não, eu falei, não é isso que eu quero. Não é essa comida que eu quero. Essa comida não me fascina. Porque ela não é comercial. E não me fascina, assim, não é uma comida que me fascina. E aí eu já decidi que eu não ia molecular nada. Na Espanha eu trabalhei também na Andaluzia, numa cozinha super tradicional espanhola. Foi aonde que é maravilhoso. Que é maravilhoso. E aí a minha base é toda daí. Então ali eu já percebi que eu queria fazer uma cozinha com mais tempo, assim, sabe? De longas cocções, nada de baixa temperatura, não, de panela mesmo. Assim, mais sabe? rústica, né? Foi onde eu Só que trabalhei. trazendo isso para uma releitura mais sofisticada. Hoje eu cozinho muito menos do que eu gostaria. Né? Até porque não dá mais, né? Então, assim, hoje eu sou muito mais empresário do que cozinheiro. Gostaria de cozinhar, assim, e vou para a cozinha porque eu gosto e vou estar na cozinha. E porque você tem que acompanhar também, né? Treinar e tal. E aí, quando eu voltei, decidi que não queria essa gastronomia molecular. E aí depois, a minha passagem pela Itália me fez entender que era o que eu queria. Assim, gastronomia Itália, apesar dos meus restaurantes não serem italianos, é a minha comida favorita no mundo. Então, eu amo. E aí foi onde eu me encontrei, assim, foi por esse lado dessa cozinha que é um pouco também da cozinha tradicional espanhola, né? Sim, da cozinha, é uma mistura. Eu falo que a Itália, eu estudei muito tempo lá, né? Eu fiquei muito tempo na Itália. E eu digo que a Itália, o que ela não tem? Não adianta dizer porque não tem glamorização, mas ela tudo que você pensar de comida, de produtos bons, daquela brincadeira do Mediterrâneo ali. Você pensa assim, em toda a Itália... Ela é simples demais, mas é maravilhosa, né? Em toda a Itália, vamos falar do Guia Michelin, por exemplo. Em toda a Itália você tem 5, 6 restaurantes que têm 3 estrelas Michelin. Em Tóquio tem 70. Voltei, aí comecei a chefiar alguns restaurantes aqui em Brasília.
chefiei, fiquei chefiando o restaurante. Quando eu saí, quando eu vi que os clientes estavam me acompanhando nos restaurantes, eu vi que eu comecei a conhecer os clientes, eu falei... Você se atentou para o momento. Eu falei, acho que está na hora da gente... Deu criar asas. Exatamente. E aí chamei meus irmãos, que são advogados até hoje, meus sócios em todas as operações. Quantos? 2, Carol e Daniel, são mais velhos. E aí... quero abrir um restaurante, vamos embora? Eu falei, quero abrir um restaurante. E aí eles falaram assim, então a gente vai juntar dinheiro. Aí a gente juntou dinheiro e tudo, e aí montou o Bloco C. Aí veio o Bloco C, depois de, acho que eu tinha 8 anos de formado, uma coisa assim, 7 anos de formado. Nossa, mas aí você já estava com uma bela de uma bagagem, né? Uma bagagem de 8 anos, realmente. Mas é tudo muito novo, assim, né? Quando você tira você vê o nome assim estampado, você fala, agora... Olha só, nós vamos continuar com essa história e saber aonde que foi dar tudo isso aí no próximo bloco. Então fica com a gente. Estamos de volta e agora nós estamos aqui no meio da produção, onde de verdade pega fogo. E olha só, ele vai continuar pra gente com a história do início da carreira dele, né? Como empresário, é onde ele vai trazer essas dicas e vai contar tudo o que ele passou até chegar aqui no restaurante Lago. Bloco C foi o início de tudo. Bloco C foi o início. Bloco C foi onde eu comecei minha carreira solo. Foi meu primeiro negócio. Completou 8 anos agora. Depois veio o buffet, foi a nossa segunda operação. Com um ano buffet, quando você fala para externo, né? Isso, Bloco C em casa. Sim. E começou fazendo evento até 30 pessoas. Ou seja, pequenininho. Super pequenininho, fazia no meu carro, guardava as coisas na geladeira da minha mãe. Bom, a gente está com 7 anos de buffet e fazendo evento para 10 mil pessoas. Então, o buffet, ele transformou um pouco, eu consegui levar o Bloco C para dentro da casa das pessoas. Então, a gente monta exatamente o Bloco C do jeito que a pessoa quer. Ou seja, a mesma comida do restaurante é a que vai para lá, você não sai daquilo ali. Na verdade, ele começou porque as pessoas queriam comer comida do restaurante em casa. Nessa época, com a facilidade. Nem se falava em delivery, né? Nessa época, assim, o nosso tipo de restaurante não se falava em delivery. O tipo de restaurante veio fazer delivery por causa da pandemia, né? Depois a gente vai falar sobre isso. Exatamente. E aí, o Bloco C veio, aconteceu muito rápido. Assim. O Bloco C foi um restaurante que eu sempre falo que o Bloco C envelheceu com 7, 8 anos. As pessoas repetem muito o Bloco C. Então tem um super desafio de mudar cardápio, porque a pessoa Você fala que repetem, só de cortar, te repetem, por exemplo assim, copiam? Não, repetem. Estilo, não. O cliente vai várias vezes no mês. Tá. Então você tem um frequentador ali assíduo, você criou essa identidade com ele. Aqueles restaurantes que têm 20, 30 anos, tem aquele cara que e aí você tem que mudar para poder conseguir mantê-los também. Exatamente. Então eu preciso ter outros clientes, então eu preciso inovar sempre. Então a gente faz peixada, enfim, inventa um monte de coisa. E eu tenho um cliente que quer comer aquele prato do primeiro cardápio do Bloco C. Ele não muda, então esse prato tem que ter. Então eu falo que o Bloco C ele é diferente do Lago por isso. Assim, o Bloco C envelheceu muito rápido. Isso é bom e ruim, né? Isso é bom e ruim. Mas olha só, uma partezinha, trazendo isso para dentro do empreendedorismo, o que nota-se? Ele já sabe que tem uma frequência de certos consumidores ali e ele precisa mudar esse cardápio, porque senão fica muito batido. Exatamente. E automaticamente ele já faz a captação de novos clientes. Exatamente. Então é aproveitamento das oportunidades, eu falo muito isso aqui no nosso programa, de você tentar, de você ficar atento para as oportunidades, não é isso? Exatamente. E aí? Aí o buffet veio,
Depois veio o reverso, uma operação também que eu inovei 24 horas, que a cozinha era dentro do hotel. Na beira do lago, não? Não, o reverso era lá no Parque Sul, dentro do Blue Tree, Era outro local, Isso. bem diferente. E aí na pandemia fechou, enfim, um problema na pandemia, o hotel e tudo isso. E aí veio o Lago, que talvez é o restaurante que me deu mais desafio, porque eu fiz coisas que eu não fazia. Então, assim, eu tenho uma coquetelaria super trabalhada, investi muito em coquetelaria. Tem uma cozinha que eu não tenho no Bloco C, é uma cozinha super espaçosa que vocês estão vendo, então tem um forno a estrutura combinado. dele, é tudo isso que vocês estão vendo aí, que a gente fez as imagens de apoio. Vocês vão ver tanto essa parte da produção quanto do salão também. Exatamente. Então, aqui eu tenho forno a carvão, tenho forno combinado, enfim, eu tenho tudo que... E você vê hoje que dentro de uma produção você precisa investir, por exemplo, em equipamentos, vamos dizer, com alta tecnologia, tudo isso, para poder facilitar o trabalho? Assim, o investimento nessa alta tecnologia, ele tem que ser pensado junto com o cardápio. Então, assim, vou ter um forno a carvão no Lago agora, porque eu quero fazer todas as minhas carnes no carvão. Ele vai trazer aquela estrutura da carne do carvão mesmo, da churrasqueira. Exatamente, é uma churrasqueira. Então, assim, tem que ser muito pensado, porque só falar em tecnologia também, às vezes você pode comprar uma coisa e subutilizar. Né? Então, não é bacana. Mas, por exemplo, quando a gente fala de um forno combinado? Não, aí sim, forno combinado... É uma Ferrari da cozinha, né? Exatamente. Então, é uma coisa que, assim, eu não vou dizer que é crucial, porque, enfim, seria um pouco soberbo falar um pouco disso, talvez, mas é uma coisa que facilita demais e tipo, capacita as pessoas também a fazer outras coisas. Então, o forno combinado é uma coisa que, se você tiver a oportunidade de ter, porque não é barato, vale muito a pena. Sim. Aí, pensando no cardápio, que você foi estruturando a cozinha como um todo. O Bloco C tem uma cozinha menor, por motivos estruturais de Brasília, na da Sul. O Lago eu consegui ter uma super cozinha, então eu consigo fazer um cardápio mais complexo, né? Um cardápio que o povo fala assim, mas você enche seus restaurantes você enche o Bloco C com filé e risoto. Eu encho, mas é um super risoto, é um super queijo, não é um filé que a forma de preparar, a forma de preparo, exatamente, tudo, né? É a técnica. Então, e aqui no Lago eu tenho um cardápio mais internacional, assim, sabe? Tem coisas das minhas viagens. Mais voltado para alta gastronomia, então né? tem um cardápio muita coisa que eu trago das minhas viagens, coisas do mundo inteiro, então... Mas isso por causa da estrutura de cozinha, porque eu consigo ter uma estrutura grande. Já o buffet eu tenho uma outra produção, uma outra eu ia te cozinha. Perguntar, tem uma outra cozinha de produção. É uma coisa toda... E o cardápio do buffet continua sendo de lá? Não. O cardápio do buffet hoje é o que o cliente quer comer das casas. Então, você faz um mix, uma brincadeira, então, e traz a maioria dos cardápios tem um pouco do Bloco C, um pouco do Lago, um pouco do reverso. Então tem de tudo. Aí eu misturo e levo para casa do cliente. Eu vejo que aqui no Lago você tem algumas opções no cardápio, que, por exemplo, tem um prato que eu adoro, que é o milho. Ou seja, ele trouxe isso um pouco você usa alguns ingredientes de cerrado, né? Sim. Que a gente percebe que você tenta valorizar muito isso. Do nosso produto, da valorização do produto da terra, do pequeno produtor. Isso. Fornecedores. Como que você desenvolve, tendo essa mistura que você fala, tanto do Bloco C, quanto do buffet, quanto daqui? Então, quer dizer, você tem produtos muito variados, né? Bloco C, você vai seguir a linha do risoto, né? Do filé. Aqui não, aqui você tem uma gastronomia bem ampla, um cardápio bem amplo. Como que você lida hoje com fornecedores? Que também é uma dificuldade que a gente tem, né? O pós-pandemia dificultou muito isso, né? Mas mudou minha cabeça no sentido assim, a gente trabalha com instinto de cordeiro, no cardápio. Aí você foi lá e desenvolveu um só para ele? Não, assim, o fornecedor, assim, às vezes ele não tem. E isso me deixava muito irritado. Hoje não, hoje assim, ele não tem porque foi uma coisa mundial que aconteceu que atrapalhou todo mundo. E às vezes eu tenho que entender isso, né? Então, assim, e o que você faz? Aí eu falo, hoje eu não tenho extinto. Você tira do cardápio? Porque hoje os cardápios são todos eletrônicos. Exatamente, então a gente tira do cardápio e se vier aquele cliente que já conhece, que quer o extinto, você fala. Aí a gente hoje eu não tenta tenho. Tem que ter um jogo de cintura. Tem que ter um jogo de cintura. Mas por isso exemplo, pós-pandemia. Mas no caso do extinto, vamos falar propriamente dele. A gente está citando um exemplo, mas isso serve para todos os cardápios. Você hoje tem condições, Brasília tem condições. Eu estou te falando isso porque eu tenho uma dificuldade em certos produtos. Então, ou eu trago de São Paulo, então a gente não vai conseguir.
O Extinco, por exemplo, você desenvolve mais de um fornecedor para poder tentar te garantir isso? Isso sim, com certeza. Sim? Se está no cardápio, a gente tem no mínimo 3 que fornecem pra gente. Né? Mas acontece bastante de não ter realmente. Não ter. Que foi no caso da pandemia, por exemplo. Então, mas a gente tem 3 homologados, que é onde a gente faz as cotações e eles fornecem pra gente de todos os insumos. Tá. Algum produto do Cerrado específico que é de época? Muito sazonal. Agora a gente está trabalhando com caju passa, cajuzinho do Cerrado. Mas aí você pega a produção, porque cajuzinho tem aquela época bem específica, que é no final do ano, exatamente, né? Outubro, mais ou menos. Aí eu pego, faço uma compra grande e vou usando. Então a gente... os produtos do Cerrado são coisas sazonais, assim. Você precisa ter o melhor momento para ele, e aí a gente faz prato especial, usa no buffet, usa nos restaurantes. E aí tira do cardápio depois. Exatamente. E tal. Vamos contar a sua história da pandemia, porque eu achei super interessante como que você aproveitou aquele momento, que era um momento super complicado para todos nós, e conseguiu, assim, empreender de uma forma incrível. Sem deixar os funcionários na mão, fornecedores, enfim. E aí você me lança uma linha de farofas, é isso? Foi a pandemia veio, e aí a gente teve... o buffet sofreu muito, porque o buffet teve que devolver dinheiro de contratos longos. Eu fiz muito isso. Então a gente teve um problema sério com isso. Só que a gente decidiu manter todo mundo, e aí eu precisava fazer alguma coisa. A primeira coisa foi fazer o delivery, que a gente não tinha, veio o delivery. Me conta como você estruturou o delivery, porque o delivery, para nós que não tínhamos o hábito de fazer isso, era super complicado, porque acabou a embalagem, não tinha, era um peteco, né? Na verdade eu reuni os meninos, os líderes, os gerentes de compra e tudo, e falei, olha, a gente tem que montar um delivery em 48 horas. E aí os meninos começaram a testar, e aí os meninos, a gente já fez uma estrutura e lançou um delivery em 24 horas. E aí o com delivery... estrutura própria de entrega? Exatamente, tudo nosso. Você aproveitou a mão de obra e tal, e adaptou. Aí garçom tinha moto, virou motoboy, e aí a gente foi contratando, meio que recontratando quem era nosso, assim. E aí no meio disso tudo, fazia frio, eu lançava um kit calda. Fazia calor, eu lançava outra coisa, um kit de sorvete. Aí mais frio, eu lancei kit fundi. Depois domingo eu fiz um cachorro quente e hambúrguer. E eu fui fazendo, assim, se adaptando ao momento. Exatamente. E aí no meio disso tudo, eu lancei uma linha de farofa e uma linha de congelados. São 10 pratos, 4 sabores de farofa e 5 sabores de pizza de frigideira. Então a gente tem aí esses produtos que vieram na pandemia, que ajudaram demais, assim, ajudou muito a gente a segurar todo mundo, a manter, assim. Então eu tinha os restaurantes fechados, eu realoquei para a produção, então o chefe fazia farofa, enfim, todo mundo foi fazendo tudo. E aí lançamos os congelados, aí viramos um produto, fomos para o mercado, aí lançamos o Bloco C Congelados, que é esse produto que está nos mercados hoje. Que além de você resolver o teu problema, você ainda ajudou as pessoas, né, em casa, porque ele tinha essa opção de pegar aquele congelado ali e guardar em casa. Então eu percebi que mercado as pessoas não iam parar de ir, eu precisava estar lá. E aí eu transformei os meus 10 pratos clássicos dos restaurantes em congelado e fui para a gôndola. E aí virei um outro mundo, assim, é uma outra coisa, é um outro tipo de comida. Outra dificuldade de embalagem, conservação, tudo, tempero, entrega, tudo. Exatamente. Então, e é muita responsabilidade, porque assim, o restaurante, ele vem, come e vai embora. O congelado não, ele sai da produção, ele vai para o mercado. No mercado, você não tem a certeza que ele é bem cuidado como você cuida. Sim. E ele vai para casa do cliente. Então assim, eu não botei conservante nada. Decidi não botar conservante. Se foi um acerto ou um erro, eu não sei. Mas decidi não botar. Mas deu certo. E o congelado dura 4 meses só. Eu não tenho a certeza que o cliente vai comer esse congelado nessa data. Então você fica um pouco à deriva, apreensivo e tal. Então, mas eu fui entendendo, assim, a gente tem todos os selos necessários, enfim, a nossa equipe de nutrição toda por trás, tudo testado em laboratório, uma loucura para fazer um produto, assim.
você botar um produto no mercado hoje no Brasil é muito complicado. Então, e aí de cara eu botei 19 produtos. Então foi um pouquinho mais complicado que eu botar um só. E aí depois eu lancei uma linha, eu lancei 2 coxinhas congeladas, que é uma coxinha sem massa, enfim, umas coisas que eu fiz. E daí veio o Empório Petrarca, que saiu um pouco dos mercados grandes para a gente vender direto. Vender direto. Aí você tem um controle até melhor, né? Exatamente. E sair para o Brasil. Então hoje a gente tem farofa já em 4, 5 estados, porque a farofa é um produto mais perecível, menos perecível, tem 11 meses de gôndola, mesmo sem conservante a gente tem 11 meses de gôndola, então é uma coisa que a gente já tem na Bahia, tem em São Paulo, tem em Goiás, tem em Minas, então é uma coisa que é minha menina dos olhos, assim, sabe? A farofa é um super produto que eu acredito, assim, porque é muito difícil empreender, né? Então, muito assim, difícil. O restaurante de alta gastronomia, cada vez mais a margem está menor. E a farofa, ela é a minha aposta. Permitiu isso. Ela me permitiu. E permitiu também atingir um público que eu não tinha. Porque o cliente compra farofa por R$20, R$25. Então é uma classe que eu atingi que é muito fiel. Que não conhecia meu produto, não ia aos restaurantes porque é caro de fato. Sim. Mas é muito fiel, uma clientela que acompanha. Percebam isso. Mais uma vez, ele falou para a gente sobre o aproveitamento de oportunidades, de realmente visualizar, né, enxergar, atentar para esse momento que pintou uma oportunidade. A pandemia veio e todos nós que somos da gastronomia tivemos esse problema. Eu, com o espaço de eventos, a gente foi lacrado, né? Então, devolver dinheiro de contrato, isso realmente bagunçou a nossa vida muito. E no caso dele, que é restaurante, é até mais fácil, entre aspas, né? Porque aí ele tem uma estrutura ali que ele se adapta. Agora, os espaços de eventos, por exemplo, nossa, a gente não se recuperou, nós não nos recuperamos até hoje. Agora, essa história do meio de um problema, ele acha uma oportunidade fantástica, que ele falou que hoje é a menina dos olhos dele, que é a farofa, ou seja, está em vários estados e com toda certeza ele tende a expandir isso aí. Isso automaticamente ele está lucrando, ele está faturando e está segurando os empreendimentos dele como um todo, mesmo tendo passado pela pandemia. É uma história linda e nós vamos continuar com ela no próximo bloco, porque ainda tem muita coisa por vir. E estamos de volta. E olha o cenário que nós estamos aqui agora. Ele, além do salão principal que vocês estão vendo aí nas imagens de apoio, esse espaço aqui onde a gente está é encantador. Olha, o seu projeto de arquitetura eu acho que é um destaque à parte. Quando eu cheguei, eu fiz a abertura do programa falando da importância de se ter, de se investir na localização e na arquitetura do restaurante. Como que você chegou nesse ponto? Por que você veio para cá? Qual a visão de, eu vou montar um restaurante de alta gastronomia, eu preciso estar aonde? Como que foi essa seleção do ponto? Bom, conceber um restaurante é muito mais do que só pensar na comida, né? Com toda certeza. Então, assim, e o Lago é um exemplo disso, assim, a gente tem uma arquitetura muito mais agressiva que a do Bloco C, vamos dizer assim. A gente vê isso pelo estudo que a gente tem de tempo que o cliente fica na mesa. É quase o dobro, o cliente fica no Lago 4 horas na mesa, no Bloco C ele fica menos. Não que o Bloco C seja feio, mas o Bloco C é mais duro, uma coisa mais concreta, o Lago tem muita madeira e tudo. Então quando eu resolvi fazer o Lago com meus irmãos, a primeira coisa que eu senti foi o seguinte: eu preciso de uma coquetelaria que eu não tenho no Bloco C. Eu preciso investir em alta coquetelaria. Investimos em alta coquetelaria. A gente precisa de um ambiente muito aconchegante, que as pessoas não tenham vontade de ir embora. É mais ou menos isso, né? E você percebe, te contando um pouquinho, você percebe que esse tempo que ele fica na mesa,
ele está consumindo? Ele está conversando, ele está consumindo. Sim, de uma certa forma? O lago, ele proporciona o consumo constante, assim, quando está na mesa. Tem muita gente que me fala assim, eu vou lá no lago, eu adoro ir no lago, comer uma entradinha e tomar um drink. Eu acho isso maravilhoso, acho incrível, assim. É uma cultura que tem em todo lugar do mundo e a gente conseguiu trazer para cá. Uma outra coisa que eu fiz no lago, que foi um super desafio, foi a mesa coletiva, que é uma mesa que não faz reserva. E tem várias histórias de gente de casais que ficaram amigos, que estavam ali, nunca tinham se visto e acabaram jantando junto e ficaram amigos. É uma mesa que senta todo mundo e todo mundo conversa, e todo mundo pede, todo mundo divide entrada e vai embora. Então, quando a gente pensa nesse conceito de restaurante, a arquitetura do lago ela é muito presente. Assim, a varanda, que talvez de todas as minhas operações é o lugar que eu mais gosto de estar. Eu também adoro. No final da noite eu venho, peço um prato, uma taça de vinho e fico aqui olhando para o nada. É um lugar que proporciona também, né? A gente tem essa cascata que é maravilhosa, enfim, a gente conseguiu fazer aqui fora um ambiente muito agradável. Assim. Então a arquitetura é muito importante assim, no Bloco C, por ser uma homenagem à Brasília. Eu não tinha muito para onde ir. Aqui a gente já conseguiu explorar muita coisa. Era uma loja de quadra, né? Uma loja que realmente tinha dificuldade. Aqui tem uma história boa. Quando a minha irmã me liga e fala assim, a gente vai abrir um restaurante no Lago Sul. Aí eu falei... Oi? Como eu tava em lua de mel com a Marcela. Eu falei, cara, agora que eu tô começando a descansar do Bloco C, não, vamos abrir tudo, porque a Carla, nossa super parceira aqui do lado, chamou a gente para ir, vamos, e tá, vamos. E eu sempre, eu nunca gostei de restaurante sem toalha. Eu sempre gostei de toalha. E aí eu chego aqui e tinha muita madeira de demolição, que a loja anterior ia jogar fora. Aí eu falei, não. Aí agora a gente vai ter que fazer as mesas. Então eu fiz umas mesas de demolição que não tem como botar toalha. Com aproveitamento. Exatamente, lógico com aproveitamento. Que não. Aí falei, putz, vou ter que pagar minha língua e vou ter que ter um restaurante que não tem toalha. Mas aí você percebe que... Você fez a composição. Exatamente. Lá e então eu botei umas toalhas porque eu gosto de toalha. Mas as mesas de demolição não tinha como a gente colocar toalha. Então o lago mudou um pouco o meu conceito assim, de restaurante. Então, na realidade, você não tinha a ideia de abrir esse restaurante? Não. Foi em função dos irmãos? Foi uma oportunidade que na época tinha fechado alguns restaurantes no Lago Sul. Esse início do Lago Sul estava sem restaurante, só tinha restaurante lá para o final. É um restaurante perto do aeroporto, então a gente tem um fluxo, por exemplo, minha terça-feira à noite aqui é lotada. Muita gente de fora chega na terça, já vem para aqui a 5 minutos do aeroporto, então o lago ele tem uma dinâmica diferente. A gente está num lugar, talvez lugar mais nobre acho de que ele está preocupado em né? falar, mas assim, nós estamos hoje no bairro mais nobre da capital federal e o local onde ele está sempre foi conhecido por ter lojas de grandes nomes. Então é um ponto alto, sim. A localização é super privilegiada, porque nós estamos o quê? A quantos quilômetros do aeroporto? Está bem pertinho. A gente está... 3, 4 quilômetros? No máximo. A gente está do lado do aeroporto aqui. Muita embaixada aqui em volta. Muita embaixada, né? E é o mais alto, até teve uma recente pesquisa, o poder aquisitivo mais alto de Brasília. Então, a proposta dele é uma proposta moderna e ao mesmo tempo contemporânea. Eu estou falando da estrutura arquitetônica, né? Virou no início um restaurante super chique. Ainda é um restaurante chique. Não, é muito chique, gente. É muito lindo. Mas eu tive uma preocupação com isso, porque quando você elitiza muito, você acaba segmentando... você acaba dando perdendo uma eliminada faixa numa faixa, exatamente. E aí o lago volta e eu pago a língua mais uma vez, que eu sempre falei que eu nunca teria música ao vivo nos meus restaurantes. E tem aqui? E aí a gente tem a jazz, a gente tem terça, quinta-feira a gente tem um MPB com internacional, e nas sextas-feiras, quando não está chovendo, tem a parrilha,
que aí eu boto uma churrasqueira lá fora, e 200 pessoas comendo churrasco, e samba, e confusão. Ou seja, você conseguiu reverter isso. Exatamente. É chique, é sofisticado. Porque um dia um amigo meu falou assim, eu tô saindo de um passeio de lancha e eu quero levar o pessoal pro lago, mas tá todo mundo de bermuda. Aí eu falei... Vai pra varanda. Não tem problema nenhum, vem, pode vir, senta na varanda, ou enfim. Mas vem, eu não queria que o lago fosse isso, assim, sabe? Continua sendo um restaurante, né? exatamente. Porque não se você virar um restaurante de comemoração, a conta não fecha. Então, não fecha. Então, assim, eu não posso ser um restaurante que a pessoa venha só no aniversário dela, só no aniversário de casamento, sabe? Ou só no noivado. A gente tem muito isso e é muito legal participar desses momentos. Mas a gente precisa ter... O diário tem que ter o todo dia. Exatamente. Então a gente precisa... A gente empreender isso, né? A conta tem que fechar. E aí eu fui montando um restaurante, um cardápio muito internacional, porque eu falo assim, o Lago é um restaurante que ele cabe em qualquer capital do mundo, né? Muito pela arquitetura, sim. né? É um restaurante super bem montado. E aí o cardápio veio e me intrigando, assim. E eu lembro que o meu irmão, que é o nosso financeiro, querendo fazer as coisas, e o cardápio, eu falei... Não sei, calma, deixa eu ver o que eu vou fazer. E aí eu fui montando o cardápio com o decorrer do Lago, assim. O Lago abriu com um cardápio que hoje deve ter 10%. Do que foi na abertura. Hoje o cardápio do Lago tem 10% do que foi. Eu fui adaptando, fui entendendo que as pessoas... E aí eu comecei a escutar, parece que a gente não está em Brasília, sabe? Assim, a arquitetura é muito legal, essa varanda é muito atrativa. E aí eu comecei a entender que eu teria que ter coisas do mundo inteiro. Então, o Lago hoje, o carro-chefe da entrada é um rock shrimp. O prato que mais sai é um bacalhau com galete de pera. E a sobremesa é uma rabanada de leite ninho. Então, assim, tem coisas do mundo inteiro. Tem coisas do mundo inteiro, né? Aí as pessoas perguntam, qual é o seu tipo de comida? Cara, eu tento fazer comida boa, né? Eu acho que Brasília, a graça de Brasília é essa mistura toda. Sempre me perguntam assim, fala um prato de Brasília. Eu falo, a picanha do Francisco. Mas não foi ele que inventou a picanha, né? Enfim, a picanha, farofa de ovos e arroz com brócolis. Mas ele fez essa junção, mas é um prato de Brasília. Ficou na memória. Ficou na memória, exatamente. Ele é um prato de Brasília porque ficou na nossa memória. Brasília não tem. Brasília não tem. Então eu tenho aqui um chefe de cozinha do Piauí, um confeiteiro do Peru. Tá? Essa mistura que Brasília tem é incrível, né? Então você tem na cozinha gente de todos os estados e lugares do mundo. E produtos também, né? Porque a gente agrega os produtos do Cerrado com os produtos internacionais e aí vai. Mas eu sempre levanto a bandeira que uma das graças da gastronomia de Brasília é essa mistura por completo. Assim. Eu sempre falo do meu confeiteiro peruano, assim, né? Assim, ele ensina coisas que eu nunca imaginei. E ele está no Lago, então assim, essa mistura eu acho que é a cara da gastronomia de Brasília. Agora, uma pergunta que me veio à memória agora, pergunta de consultor, né? E como a gente mexe muito com isso, você tendo hoje, eu acho que eu já até sei sua resposta, mas como você tem várias casas, não valeria a pena você ter uma central de produção? Então, Você tem as duas casas, você tem o buffet, eu tenho as duas casas, o buffet, o empório. O empório, tem a produção Eu decidi não fazer central de produção, porque eu já passei por esse processo algumas vezes, quando eu não era dono, e não deu certo. Então, eu sempre falo que crescer não é difícil. Crescer bem, crescer organizado é muito difícil. Então, quando eu comecei com o Bloco C ali, com 32 funcionários, e hoje eu estou com quase 200 funcionários, eu entendi que cada casa tem que ter sua vida também. Isso é uma coisa minha, assim. Algumas coisas, por exemplo, a produção das farofas faz as farofas para as casas. Por quê? Porque eu preciso que o produto que você coma na casa é o que você compra na gôndola. E a qualidade, né? Então, assim, tem que manter o padrão. Exatamente. Então, alguns produtos a gente faz na central, na nossa cozinha do buffet, que é a cozinha do buffet farofa e congelados, que é uma super estrutura, mas cada casa tem sua vida, assim. Então, a única coisa que a gente tem de central de produção é o açougue, que é um açougue
geral para todas as operações. E eu sou meio traumatizado com o central de produção, vou te falar bem a verdade. Então tem que ser uma coisa muito bem organizada para funcionar. Porque ter uma central de produção é muito legal. Os cardápios são bem diferentes. Né? Tem uma central de produção, é muito legal, assim, mas é um passo que tem que ter muito cuidado. Assim. Eu sou meio traumatizado com isso. E me conta, hoje, o que vocês, que tipo de mídia, de marketing que vocês trabalham? Porque é muito importante isso hoje, não é? Muito, muito. Eu deveria investir mais, inclusive, nisso, assim. Isso é uma coisa minha que eu acredito que é um braço da empresa que a gente precisa fortalecer bem ainda. Tem o meu marketing pessoal, eu tenho muita relação com meus clientes, mas a gente não tem assessoria, enfim, a gente faz as matérias que saem, as mídias que a gente faz, muito orgânico, que chama assim, sabe? A gente tem uma mídia básica, nossa mídia hoje é básica, postagem de tudo, de ação, mas como eu tenho muita relação com meus clientes, acaba que essa Você coisa... deixa um pouco de lado. Eu deixo um pouco de lado. Eu não talvez porque não precisaria tanto, né? Talvez eu pense assim. Mas você acha que é importante? Não, tenho certeza que é uma coisa que é um braço da empresa que a gente precisa... Principalmente as mídias sociais, né? A gente tem uma coisa básica, mas é aquele negócio, assim, tá indo bem, então vamos deixar assim, tá tudo certo. E para fechar o programa, que já estamos quase chegando no final do programa aqui, eu quero mostrar para vocês uma coisa que eu vi ali na estante, ele nem tinha falado disso, hein? E que é uma das minhas paixões, né? Todo mundo sabe que eu vivo azeite de oliva. Olha que lindo. Eu falei, gente, você tem um azeite com o seu nome? Tem. Além das farofas, além da pimenta, uma pimenta também que eu descobri, ela nem chegou aqui pra gente, mas ele tinha o azeite. O azeite, eu sou apaixonada por azeite e me chamou muita atenção. Olha que legal. Primeiro, a garrafa, que tá linda, né? E tem a assinatura dele. Ele desenvolveu um blend aqui de coratina com arbequina, a arbequina espanhola e a coratina italiana. Então ele fez um blend, só que aqui no Rio Grande do Sul. E tá fantástico. Eu ainda não provei, mas o aroma tá assim delicioso, a embalagem muito bacana. Então eu queria que a gente fechasse esse programa dando dica para as pessoas, que você falasse um pouco dessa coisa de criar produtos assinados, né? É óbvio que você não vai assinar um produto se você ainda não tem um nome, as pessoas não te conhecem, né? Mas o quanto que isso agrega valor para você enquanto chefe, né? Para o teu nome enquanto chefe e para o teu empreendimento, para a coisa do empreender mesmo, de ganhar dinheiro com isso. Então explica isso para as pessoas, porque é fantástico. As farofas vocês vão ver aí, que a gente fez umas imagens de apoio, a pimenta também e o azeite. Nós esquecemos do vinho, né? O espumante. A gente tem, essa história começou assim, quando o Bloco C foi fazer um ano, eu tive a vontade de ter um espumante. Sou super defensor do espumante nacional, do vinho nacional. Que é maravilhoso. Que é maravilhoso. E aí comecei esse trabalho e fiz todo o trabalho. Assim. Eu acho que lançar um produto, até ele chegar na gôndola, é uma coisa bem complicada, você sabe bem disso. Mas vamos, eu acho que não necessariamente precisa chegar na gôndola, né? Por exemplo, o seu empório, você pode determinar que vai vender só dentro das suas unidades, né? Porque realmente a história de chegar que ele está, então ele já está um passo bem adiante, que é chegar em supermercado. Aí realmente a burocracia, enfim, é bem complicada. Aí chega a elaboração do produto. Então assim, o espumante a gente acompanhou desde a primeira colheita, né? A gente selecionou as uvas, a gente fez o corte, então a gente acompanhou todo o processo, levou aí 2 anos. Pensou no espumante para a tua marca. Não é rotular, né? Assim, rotular pegar ali o espumante e botar o rótulo. Exatamente, isso aí não, é você pensar num produto desde o início para depois você entregar. A gente está indo para a 6ª safra do espumante já, o azeite, que é agora o nosso último lançamento, também foi um trabalho de formiguinha que eu não dominava e comecei a estudar, porque
a ideia é assim, eu quero ter as minhas marcas com a qualidade do meu restaurante. Sim. Né? Então, aí veio a pimenta com rapadura, que a gente já está há 5 anos fazendo, os 2 espumantes, a gente vai lançar um vinho Cabernet Franc que vai chamar Bela. Opa! Em homenagem à minha filha. Olha só, Bela é a filha. Exatamente. Aí a gente vai lançar um Cabernet Franc agora no final do ano, que a gente já está acompanhando também. Então, assim, hoje a gente está com 23 produtos homologados Marcelo Petrarca, né? Tem uma linha de drinks, enfim, tem várias coisas. Mas o que é bacana dizer é que, assim, é entender o que o produto pode te entregar, mas você entende... Que faz sentido, né, que faz sentido, exatamente. Então, assim, não adianta... por que faz sentido ter um azeite? Porque o meu restaurante é de alta gastronomia, enfim. Se eu tivesse, você precisa de um azeite bom pra finalizar exatamente. Se eu esses tivesse pratos. uma barraquinha de cachorro-quente, eu faria um molho de tomate. Sim. Né? Então, assim, Tem casar, tem que fazer sentido para as pessoas comprarem a ideia como um todo. E o azeite é o nosso último lançamento, que a gente está apaixonado, que é maravilhoso, você vai provar. E tá no empório e tá nas casas também. Você agrega valor. Então a pessoa prova esse azeite. Se eu tivesse uma outra marca aqui, ela ia olhar essa marca, achar gostosa e ia no mercado comprar. Aí não, ela olha a minha marca, ela pode comprar aqui. Então ela já compra e já leva para casa. Então isso com certeza agrega bastante valor. E aqui no Lago também você mantém o azeite, a pimenta e as coisas do empório? Tudo. Ah, isso é interessante, Tudo. muito bom. Pode sentar e pedir que vai chegar tudo. Legal, muito bem. E nós estamos chegando ao final de mais um programa Brasil Cozinha, recheado, conforme eu falei no início, de cores, texturas, aromas e muitos sabores. E é com essa energia toda que vocês estão percebendo aqui que nós vamos encerrar. E, Marcelo, tudo isso a gente pode assistir aqui no canal Empreender, né? É verdade. Por quê? Porque assistir já é um bom negócio. É isso! Prazer, viu? Obrigada.